Não poderia sair daqui de Montreux, na Suíça, sem visitar esse monumento incrível que é o Castelo de Chillon. Localizado às margens do Lago Léman, ele está recheado de histórias interessantes e é um dos locais mais visitados aqui na Suíça. A sua aparência atual seja medieval, o local já era ocupado desde a época romana. Porém, a forma que ele ganhou, essa forma atual como se conhece, ela começou a se formar a partir do século XII. Ele foi construído sobre uma ilha rochosa. Ele não está exatamente em terra firme, foi erguido sobre uma pequena ilha natural, o que o tornava estrategicamente perfeito para defesa e controle da rota entre o norte e o sul da Europa. Acabei de pegar o ticket para visita e bacana que tem em português o guia, bem legal, mas peguei um em francês também. Vamos começar a visita no Château de Chillon. Vem comigo. Acabo de adentrar a entrada principal do Château de Chillon e dá para perceber que o castelo passou por diversas guerras e transformações aí, apesar de sua longa história, o castelo permaneceu incrivelmente bem preservado, em parte porque ele também foi restaurado no século XIX com muito cuidado histórico. Curioso é que com a sua posição dramática entre um lago e montanha, o castelo parece saído de um filme de conto de fada. E ele serviu até de inspiração para muitos filmes, pinturas, inclusive para jogos de videogame. O Castelo de Chillon é um dos monumentos mais visitados aqui da Suíça. Hoje ele é um museu aberto ao público com salas mobiliadas, salões medievais e torres como esta aqui ao lado que você pode visitar. Fascinante. Nesse momento eu vou visitar uma das torres de defesa aqui do castelo. Essas torres semicirculares são 3. Elas foram construídas aí por volta do século XII, XIII, 1230, né? Século XIII. E vamos visitar essa daqui do centro. Vem. E olha que bacana. Vocês vão ter uma surpresa, hein? As armaduras posicionadas aqui dentro de uma das torres de defesa, como eles as usavam aí na época aqui do castelo. Incrível, né? Fascinante. E essa é a torre, uma das torres semicirculares de defesa aqui do Castelo de Chillon. Incrível. Esse local que eu estou, ele tem um nome até engraçado, Logia Parlamente. Final do século, entre o século XIII e XV, ao que parece, ele era um local onde aconteciam as audiências, onde eles exerciam a justiça, o príncipe de Saboia e os castelões. E aí parece que ao final do século XV, esse lugar se tornou a cozinha do castelo, depois foi destruído e transformado numa torre de vigia, que na realidade essa torre de vigia era uma torre de vigia ao primeiro pátio, justamente por ali que eu entrei no castelo. E apenas em 1836 que ele começou a servir de abrigo para as caixas de artilharia. Por isso que aqui atrás a gente consegue ver essas armas, né, os canhões que estão aqui, e provavelmente as caixas de artilharia sejam essas aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora um percurso bem legal. Acabamos de passar aqui numa espécie de ponte que liga dois lados aqui opostos do castelo. Você percebe como ele está muito bem preservado. Essa parte aqui onde nós vamos adentrar era o edifício do tesouro. Aqui abrigava objetos de valor do castelo. Entra aqui. Títulos de propriedade, outros pergaminhos. Mas eu fiz questão de entrar aqui e mostrar para vocês por conta da estrutura. Olha que interessante. Não sei o que é essa escada, para onde ela levaria, mas eu sei que tem uma entrada do outro lado. Vem comigo para vocês viverem essa experiência, porque parece bem espremido assim, ó. A minha altura já nem dá aqui, ó. Vamos lá. Olha que legal. Aqui já estamos entrando em outra sala desse edifício do tesouro. Vamos subir aqui também. Todos os castelos que eu visitei
Esse daqui da Suíça está parecendo o mais interessante por conta de preservado e de objetos, né, que você pode visitar, Olha, a impressão que dá é que você consegue ter uma percepção bem legal de como era viver aqui dentro do castelo. Muito legal. Vamos subir mais essa escada, vem. Tem os objetos aqui na parede. As travas das portas, né? Tá falando aqui como eram. Como aqui era um edifício de tesouro, né? Imagino que devia ser muito bem preservado, muito bem fechado. Olha essa porta. Vamos sair desse saguão aqui e vamos para o piso superior. Após aqui o lance de escada, olha essa sala de armas, armadura. Olha que interessante. Esse saguão aqui, que apresenta, acredito eu, que as armas que eles usavam aqui, né? Como é que foi ao longo dos séculos aqui. Desse lado tem mais. Muito interessante. Acredito que aqui é as últimas, né? Olha lá. Vamos para o próximo. Estamos acessando aqui, é uma espécie de torre, vários lances de escada. Tem que ter um certo cuidado até para não bater a cabeça, porque a altura não é tão adequada. Vem aqui para esse lado. Aqui tem uma luz elétrica, mas é uma espécie de um saguão, né? Vamos ver o que tem aqui em cima. Chegamos ao topo de uma das torres. Visão maravilhosa. Que castelo lindo, vale cada minuto de visita. Vamos entrar num dos locais mais célebres aqui, mais visitados aqui do castelo de Chillon, que é onde fica a prisão. Porém, antes aqui tem uma cave de vinho. A prisão tá para aquele lado. Por que esse lugar ficou famoso da prisão? Porque ela recebeu um prisioneiro muito célebre, que foi o François Bonivard, que ele era um monge, segundo eu pesquisei, ele era um monge da época que lutava pela independência aqui da cidade. E o Lord Byron foi inspirado por essa história do François e acabou fazendo um poema, o poema chamado O Prisioneiro de Chillon, um poema que ficou muito conhecido, dando a história aí desse prisioneiro do François aqui em Chillon. Daqui a pouquinho vamos visitar lá. Inclusive tem a história que o Lord Byron veio aqui no castelo conhecer e deixou uma assinatura em uma das colunas e eu vou procurar por ela. Ainda na cave de vinho, como vocês podem ver. Agora vamos acessar a prisão, que fica um lance mais abaixo. Como vocês podem ver, os que entram nas pedras da prisão. Essa, acredito eu, que era a visão que os prisioneiros tinham de quem estava lá fora, transeuntes, castelões, os nobres, os guardas. Um lugar muito frio. Uma sensação bem curiosa. Vamos dar sequência. Ainda aqui na prisão do castelo de Chillon, olha, se a pessoa tem claustrofobia, não é uma visita tão agradável.
Eu particularmente gosto, a altura que eu não suporto. Lugares pequenos, apertados, eu me sinto à vontade, curioso, né? Imagina ficar preso nesse lugar. Imagina só como era isso. Higiene. O acesso, praticamente uma das únicas partes onde você consegue acessar um pouquinho do mundo lá fora da prisão. Terrível. Eu fiquei todo esse tempo procurando a assinatura do Lord Byron naquela prisão lá da frente, e aí eu consegui falar com um guia aqui do castelo, e ele falou que tem outra prisão passando aqui a cave de vinho, o armazém, e que a assinatura está desse lado. Vamos lá. Certas coisas que não precisam nem de palavras para definir, né? Vamos seguir. A assinatura eu sei que está por aqui, terceira coluna. Excuse me. Eu já vi, tá ali, ó. Parece que aqui ficou o François Bonivard. E o Lord Byron assinou realmente aqui. Incrível. Uma assinatura que está aí há 200 anos ou mais. Incrível. Isso aquece o coração. Olha lá que legal. 1816. Em junho de 1816. Para finalizar a minha visita aqui no Castelo de Chillon, eu deixo para vocês uma leitura aproximada do poema do Lord Byron, porque não é um domínio público, então eu estou com uma leitura aqui aproximada do que foi para ele, na ocasião, em 1816, a experiência de visitar aqui o castelo e o que o inspirou a fazer esse poema belíssimo. Então, no poema ele fala do prisioneiro François Bonivard. Meus cabelos estão grisalhos, não pelos anos, nem ficaram brancos de uma noite para outra, como acontece com homens tomados pelo terror, mas por algo mais profundo, mais lento, um sofrimento que se instala e permanece. Éramos 7, e agora estou só. 6 irmãos fortes, livres como o vento, e eu, o último acorrentado. Eu vi um a um desaparecerem na escuridão, sem túmulo, sem despedida, apenas o silêncio das pedras. Essas paredes tornaram-se meu mundo, estas colunas, minhas companheiras. Há uma a qual me apego mais, pois nela sinto algo quase humano, como se ainda houvesse um eco de vida ali. Um pássaro veio até mim, livre, leve, indiferente às correntes, e por um instante esqueci minha dor. Ele cantava e eu quase sorri, mas logo voou e levou consigo o que restava de esperança. Quando finalmente fui libertado, caminhei sob o céu aberto, mas algo em mim permanecia preso, pois me acostumei tanto à prisão que a liberdade já não era minha. Poema de Lord Byron, 1816, sobre o prisioneiro François Bonivard. Para vocês.